Vamos lá, irmãos. Carta aos Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, dos versos 14 ao 16. Efésios 3, do verso 14 ao verso 16. Assim diz a palavra do Senhor: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Somente até aí, que Deus possa edificar esta palavra em nossas vidas. Amém. O Espírito Santo nos ilumine nesta hora. Irmãos, aqui Paulo vai começar uma oração, né? Ele vai orar, e esta oração, ela vai do verso 14 ao verso 21, tá bom? Porém, como essa oração é muito rica, né, eu dividi ela em 3 partes. A primeira parte, do verso 14 ao verso 16. A segunda parte, se Deus permitir, domingo que vem, do verso 17 ao verso 19. E a terceira parte, encerrando esta oração de Paulo, se também Deus permitir que a gente esteja aqui, do verso 20 ao verso 21. Então, ela vai ser tripartida, tá ok? Para que a gente compreenda a riqueza dessa palavra. Senão, fica superficial, né? A gente lê, às vezes, lê-se, né, um capítulo inteiro e prega sobre aquele capítulo. Fica superficial. Enfim, aqui nós tratamos de verso a verso, certo? Fazemos a exposição de cada um verso. Então, dito isto, Paulo, então, aqui, irmãos, ele começa uma oração com propósito, né? Com um propósito. E qual é o propósito, né? É a causa, né? Era o que ele havia visto e dito à igreja, né? O que ele ora, aquilo que ele já tinha falado para a igreja nos versos anteriores, unindo assim os versos anteriores a essa oração, né? Como ele fez no início desse capítulo 3. Volta lá no capítulo 3, verso 1, né? Ele vai falar, por esta causa, né? Por esta causa, por que ele está falando por esta causa? Porque aquilo que ele já havia dito antes. Aí ele une, né, a outra cláusula a que já tinha sido vista. É a mesma coisa aqui. Ele vai fazer uma oração, ele diz, por causa disto o quê? Daquilo tudo que ele já disse, né? Qual é o motivo, então, né? Então, aqui fica ele nos deixa uma clara explicação pelo motivo que agora ele faz uma oração pela igreja. Ele vai orar pelos santos, né? E qual seria, né, esse motivo? Um dos motivos, né? Existem vários, mas dois, né, é o anúncio do evangelho, que está lá no verso 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar o quê? O evangelho, por meio do evangelho aos gentios, certo? No verso 6, ele vai falar, e ser herdeiros e participantes da promessa, né? No verso 6, participantes e herdeiros desta promessa. E no verso 3, ele vai falar que ele anuncia esse mistério que já foi revelado, né? Como me foi, o verso 3, como me foi este mistério manifestado pela revelação. Então, essas são uma das causas, né? Um dos motivos que Paulo ora agora ele ensinou aos santos, ele ensina aos santos
aquilo que foi revelado para ele. E aí ele ora para os santos. Ele vai fazer uma oração por causa disto, né? Que ele vai falar: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por causa disto, o quê? Dessas coisas todas que foram vistas já por Paulo e por nós. Então, agora ele vai orar, né? Então, Paulo, irmãos, ele não só ensinava, né? Ele exortava a igreja, mas ele também orava pela igreja. Ele não só ensina, né? Ele também ora pela igreja. Para que ele ora pela igreja? Para que a igreja aprenda. Que a gente vai ver aqui, a gente vai chegar, que o Espírito faça, pedindo a Deus Pai, que o seu Santo Espírito faça essa obra de abrir o entendimento dos irmãos para que eles entendam tudo que Paulo está ensinando a ele. Este é o motivo da oração, né? E ele diz que ele se colocava de joelhos, né? Ele se ajoelhava. Irmão, a tradição dos judeus, eles não oravam ajoelhados. Eles oravam de pé. Nós temos lá não vou lá nessa passagem, mas nós temos lá um judeu orando em pé na praça. Eles oravam em pé na praça, oravam e batendo: eu jejuo 2 vezes, eu faço isso, eu faço aquilo de pé, tal, né? Enquanto o outro estava batendo no peito. Lembra dessa passagem? Batendo no peito, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, falando que ele era um pecador. Aí Jesus fala desses dois, faz uma comparação entre eles, mas eles oravam em pé. Eles oravam em pé, coberto por um pano lá, era tudo errado. Mas Paulo aqui, ele quebra essa tradição. Ele vai contra toda a tradição judaica. Então, ele se ajoelha, né? Ele se ajoelha, aqui, ó. Por causa disto me ponho de joelhos, né? Esse prostrar-se, né? Se ajoelhar diante de Deus é por uma causa que você quer muito. Você se rende ao Senhor, você se ajoelha, você se rende. Senhor, ouve a minha voz. Senhor, salva-me, né? Por alguma causa que você quer muito, algo que está te incomodando, né? Enfim, você se ajoelha diante do Pai, pedindo, né? Orando ao Senhor. E é o que Paulo faz aqui. Irmãos, não é errado orar em pé, né? Não é errado orar sentado ou de joelho. Não é errado, né? O errado é orar sem a devida voluntariedade, né? O errado é orar sem estar o coração nesta oração, né? Sem estar você realmente orando, né? De toda a tua alma, de todo o teu coração. Isso é errado, não importa qual posição esteja. Mas aqui, por que Paulo fala que ele estava de joelho? Porque ele estava pedindo uma causa que ele queria muito, né? Ele fala assim: por causa disso, diz que de todas as coisas que ele tinha feito, ele tinha falado, ensinado até aqui, até esse momento, aos filipenses, ele faz essa oração, né? É uma atitude, irmão, de submissão, o prostrar-se diante de Deus com total reverência ao Deus Todo-Poderoso, né? Pode ser que a grande maioria não faça isso hoje. Por quê? Porque são arrogantes. Não é o ajoelhar, mas é o coração da pessoa, né? Ela pode estar de pé, mas o coração está prostrado diante de Deus. Entenda isso? Por isso que ele vai falar do homem interior. O coração tem que estar o quê? Arrependido, como eu orei agora. Que Deus nos dê esse arrependimento verdadeiro. Tristeza em nosso coração porque pecamos. E ajoelhado ou não diante de Deus, mas com o coração totalmente voltado ao pó, vestido de saco,
Entendem isso? É o coração, o interior. Por isso que ele vai falar aqui do homem interior. Entende? Então, tem muita gente hoje que ora, mas são arrogantes. O coração deles não se ajoelha diante de Deus. Não se ajoelha. O coração não se ajoelha, não se prostra, não se convence, né? Eles vão falando da boca para fora, né? O Senhor Jesus fala que eles em vão me adoram, né? Tá lá em Isaías, em vão me adoram com a boca, mas o coração tá cheio de rapina. Eles estavam cantando, adorando, orando, mas o coração deles não estava em Deus, estava em outros propósitos, cheio de maldade. Entende? É isso. Mas chegará o dia, irmãos, chegará o dia em que todos vão se ajoelhar e todos vão confessar que Cristo é o Senhor, mesmo eles rejeitando ao Senhor. Diz as Escrituras: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:10. Então, vai chegar o dia que todo joelho se dobrará. E toda a língua, né? Ele vai falar no verso 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, né? Toda a língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, esse dobrar do joelho, irmãos, eu não sei se vai ser literal, eu não sei. Pode ser? Pode ser, mas eu não sei. Mas que é algo que vai acontecer, é algo que eles vão ter que confessar, eles vão ver o juízo em cima deles, vão falar, realmente. Esse é o Jesus que tantos crentes falavam, que veio agora e vai fazer juízo sobre a gente. Ele é o Senhor, não tem como resistir a Ele. Mesmo eles rejeitando, eles vão confessar e vão se ajoelhar. Pode ser literal? Pode ser, mas também pode ser aquele modo, uma alegoria, né? Uma alusão a isso, que eles vão ter que, deu ruim. Não tem jeito, tô perdido, agora já era. É mais ou menos isso, entendeu? Mas Paulo faz isso agora, irmão, e nos deixa um exemplo a ser seguido, em que devemos orar não só de joelhos, irmão, ou de pé, ou deitado, como fez o rei Ezequias. O rei estava deitado. Isaías leva uma profecia a ele que ele ia morrer, ele tinha que ajeitar a casa dele, que ele ia morrer. Ele ora deitado, ele estava doente, estava acometido de uma doença mortal. E Deus ouve a oração dele e dá mais 15 anos de vida a ele. Irmãos, eu tive Covid, né? E eu orava deitado, porque eu não tinha força. E Deus recebeu minha oração? Sim, porque eu fui curado. Orava para que Deus me curasse. Deus, ele tivesse misericórdia de mim. Não como Ezequias, tá? Ele não me deu mais 15 anos de vida, não é isso. Eu não sei quantos anos eu tenho mais. Enfim, mas é isso. Você não... Importa a necessidade da sua oração naquele momento, entende? Se você está de pé, se você está deitado, se você está ajoelhado, não importa. Importa que o seu coração esteja prostrado diante de Deus. É isso, o seu coração. Então, irmão, o exemplo a ser seguido é de total submissão ao Deus Pai e Criador dos céus. É esse exemplo que Paulo está falando aqui, ó. Por causa disso me põe de joelhos, prostrados, submisso ao Pai, submisso a Cristo, né? Submisso a eles, né? Então, nós devemos estar assim, prostrado diante de Deus, o provedor, o soberano sobre tudo e todos. Ou seja, ao nos colocarmos em oração, façamos isso, irmãos, com total dependência àquele a quem estamos nos dirigindo, que é Deus. Aquele que devemos prestar contas no final do mundo, no final dos tempos. É a esse que nós devemos estar totalmente dependente. Então, façamos isso orando com total
com total dependência a Deus, né? Prostrado, coração contrito. E assim, irmãos, o velho apóstolo, ele fazia, era dessa forma. E Paulo, lembre-se que essa carta foi escrita, Paulo estava preso, tá? Estava preso em Roma. Então, Paulo vai falar. E foi isso que aconteceu com o Paulo. Irmãos, quando você está realmente em Cristo, essas coisas, elas são naturais. Você é uma consequência, né? Você está em Cristo, você se constrange diante da santidade do Filho de Deus. Olha o que acontece com Paulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho. Quer homens, quer mulheres, os conduziste presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? O que aconteceu quando ele viu Cristo? Ele caiu em terra. Ele se prostrou. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E aí ele é Cristo. O que eu vou fazer agora? Vou resistir a Cristo? Não. Ele diz assim, e ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que eu faça? É assim que nós devemos chegar a Deus. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? A gente pede muito, irmão. A gente pede, mas não chega diante de Deus e fala assim: Senhor, o que queres que eu faça? Estou aqui prostrado, constrangido, meu coração está afligido de dor. O que queres que eu faça, Senhor? O que queres que eu faça? Jesus vai falar: arrependa-se. Arrependa-se. Né? Então, o que a gente tem que fazer, né? O que a gente tem que chegar diante de Deus, saber a vontade dele, não a nossa. Senhor, me faz isso. Irmãos, entenda só, eu não estou falando aqui que é ilícito você pedir, não. Não, a Bíblia fala que Cristo vai falar: pede em meu nome, que será dado. Enfim, né? Não estou falando isso segundo a vontade de Deus, tá? Não estou falando isso, mas tem certas orações que o cabra só pede. Pede. Ele não chega e fala assim: eis-me aqui, Senhor. O que queres que eu faça? Eis-me aqui, Senhor. O que eu tenho que fazer? Eis-me aqui, Senhor. Não. Só vive pedindo. Então, é o coração da pessoa que Deus vai sondar, irmão. Não é o nosso falar, né? Não é o nosso falar, é o coração. Então, cheguemos a Deus contrito, com a nossa alma afligida diante de Deus e perguntando a Deus: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Irmãos, vamos voltar lá? E ele continua: por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero abrir aqui, né, quero tecer aqui um comentário sobre esse versículo, no quesito tradução. Presta atenção. A tradução da Almeida Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana é corretíssima. Ela diz aqui, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu vou alertar aos irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que vão nos assistir. Quero alertar, irmão, fujam dessas Bíblias corrompidas que tiram porções sagradas das Escrituras. Fujam.
fujam. Preste atenção. O texto crítico que essas Bíblias usam, nessa passagem, essa é uma das passagens, tá? Ela vai dizer assim, o texto deles lá, o corrompido, abre aspas, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E acabou. Acabou aí. Eles não falam de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não falam. Eles não falam. Eles pulam para o verso 14. Entende? Então eles tiram o quê? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tiram é muita ousadia. Eles tiram justamente o nome de Cristo da Bíblia. Ele como Senhor. Ó, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tiram isso. Irmãos, eles omitem o nome de Cristo. É algo perverso e diabólico. A mutilação da palavra de Deus feita por essas pessoas. É diabólico. Eles não têm qualquer tipo de escrúpulos. São enganadores, os quais as verdadeiras escrituras nos alertam sobre eles. São sofistas, irmão. Vamos lá na carta de 1 Timóteo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, do verso 3 ao 5. Olha o que Paulo já nos alertava. Já naquela época. E hoje está pior. Eles mexeram na palavra de Deus. Olha só. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras, as sãs palavras de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. De nosso Senhor Jesus Cristo. Então o nome de Cristo é importante, está aqui na Bíblia, tem que ser lida e falada. Eles tiram isso da Bíblia, eles tiram isso das Escrituras, porque as palavras são do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, aí ele continua, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas de blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento. É o que nós temos hoje. Essas outras traduções são perversas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Aparta-te dos tais. Por isso que eu falei com vocês, fujam dessas traduções corruptas, fujam dessas traduções espúrias. Fujam de homens que pregam isso, fujam. E a internet está cheia dessa porcaria. A internet está cheia, lotada. Então cuidado ao ver vídeos na internet. Cuidado, cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Então, irmãos, ao ensinarmos a uma pessoa, devemos orar por ela. Entende? Orar por essa pessoa, A gente ensina e ora, para que ela entenda, Para que esse conhecimento faça ela o quê? Crescer, É o que Paulo vai nos informar nos versos adiantes aí. Nós vamos andar com eles aqui. Verso 15, ele vai dizer, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Que nome é esse, irmão? Que nome é esse? É o nome que eles tiraram lá em cima. O nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que está ali, o nome de Jesus, para que se conforme com o verso 15. Por causa disto, me ponho de joelhos perante Eu fico nervoso, irmão. Eu fico nervoso. Olha só, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual, toda a família nos céus e na terra toma o nome. O nome de quem? De Jesus. É o nome de Jesus. Miseráveis, irmãos. Miseráveis. Miseráveis. E Paulo, irmãos, continua a sua oração dizendo algo maravilhoso,
unindo os que estão no céu com os que estão na terra, isto é, a família de Deus, a família de nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, irmãos! Por que tirar o nome do Senhor? Por quê? Maliciosos. Vamos lá, senão não vou parar de falar neles. Todos os anjos, irmão, celestiais, todos os mártires que estão nos céus, todos os santos eleitos da antiga aliança e da nova aliança, unidos em um só povo. É o que Paulo começou a falar lá em Efésios 2. Um só povo unido, que é chamado a família de nosso Senhor Jesus Cristo. A família de Deus. Ou seja, todos que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a família que toma o nome. Qual é o nome? Batista? Presbiteriano? Congregacional e tantos outros? Não, é o nome de Jesus. A igreja não é denominacional, a igreja ela tem um dono. A igreja ela é chamada Igreja de Cristo. A denominação, a prova de Deus, foi feita pelo homem, aí que botou nomes, mas é a Igreja de Cristo. As verdadeiras igrejas de Cristo, desculpe. Então, irmãos, não há cor, não há status social, não há beleza ou feiura, gordo ou magro, gentil ou judeu. Todos os eleitos dentro dessas classes são a família de Deus, a família de Jesus Cristo, que toma o seu nome. Aleluia! Toma o seu nome. O nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, o primogênito dentre os mortos, o primeiro da nova criação, o Senhor Jesus. Esse é o nome que é sobre todo nome. E aí, não, Israel, igreja, eles separaram, meu irmão. E a palavra está falando que não, que é uma família, unidas em Cristo. Unidas em Cristo. Presta atenção, Apocalipse. Eles deveriam ler Efésios com sinceridade. Talvez o entendimento deles abrisse. Esses que separam o povo de Deus. Apocalipse 7, verso 9. Olha o que vai falar Apocalipse, verso 9. Depois dessas coisas olhei. Verso 9 até o 12, tá? Depois dessas coisas olhei. E eis aqui uma grande multidão. Grande multidão. A qual ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, né? E clamavam com grande voz, dizendo, aquela multidão, os eleitos, né? De todos os povos, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos, unindo o céu agora, o céu junto, e todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais e prostraram-se o quê? Submissão, falei disso agora, diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Nossa, que trecho! O que esse trecho está falando? Unindo os santos, os mártires, os anjos, os animais, todos os eleitos em Deus, toda a família de Deus nos céus está o quê? Louvando, glorificando, dando ação de graças ao Senhor. Toda a honra, todo o poder, toda a força ao nosso Deus para todo sempre. É o que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo o quê?
que a união dos céus e da terra, dos seus eleitos, é a família de Deus, os anjos, os seres celestiais, os animais viventes que ali estão adorando no trono, em volta do trono, perante o Cordeiro, perante a Cristo. Toda a família que está no céu e na terra é a família de Deus, todos os seres criados. Essa é a família de Deus, tendo como Cristo o quê? O primogênito dentre os mortos, o princípio da criação, da nova criação que está sendo feita nele. Colossenses 1, verso 15, ele diz assim, o qual, falando de Cristo aqui, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Verso 18, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Que igreja é essa? A família de Deus. A família de Deus, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, para que tudo ele seja o quê? O primeiro de todos, né? Ele é o primeiro, ele é o início dessa nova criação, né? Formando o quê? A família que toma o seu nome, a família do Senhor Jesus, a família de Deus, a família de Deus. Irmãos, então, quando há um ajuntamento dessa família, há um só espírito. Não existe dois espíritos separados. Não, eu estou na família dos israelitas e agora eu estou na família dos gentios. Não, é uma coisa só. Israelita, Paulo vai falar que aquele que é por dentro, o interior, ele vai falar, eu vou chegar nesse interior aqui, no interior do homem, o homem interior, é onde está o coração, onde está a verdadeira circuncisão, que é no coração, não no prepúcio, como era antes. 1 Coríntios 6,17 vai dizer assim, ó, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Aquele que está junto com o Senhor, aquele que está em Cristo, ele é um só Espírito. Não existe divisão nessa família, não existe contenda nesta família, não existe muro nesta família. Não existe, é feita uma só família, um só povo. O apóstolo Pedro, irmãos, custou a entender esta união. Foi preciso uma visão dada a ele acerca dos gentios, através de Cornélio. Lembram disso? E tendo entendido, ele entendeu. Aí ele declara, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas, mas que lhe é agradável, aquele que em qualquer nação, ó, vou repetir, para que isso fique claro, é muito texto que deixa claro esta união. Ele fala assim, ó, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação, em qualquer nação, né, o teme e faz o que é justo. Atos 10, versos 34 e 35. Ele está falando assim, ó, aquele, né, é agradável aquele quem? A Deus, em que em qualquer nação, aquele que faz em qualquer nação, o teme e faz o que é justo, é agradável a Deus. Esse faz parte da família de Deus. Em qualquer nação. Em qualquer nação. Esta família que há nos céus, irmãos, e na terra, tem um só nome, que é a Igreja de Jesus Cristo. Percebam que Paulo diz família e não famílias, no plural, ele usa o singular. Por que ele diz assim? Porque o apóstolo ele não pode se contradizer, nunca, porque o que ele escreveu foi inspiração, soprado pelo Espírito Santo, então não há contradição na Bíblia. Né? Então, quando Paulo chega lá, ele diz lá em Efésios 2, 14 e 19, ele diz, porque
Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos em um corpo. Eu já falei sobre isso aqui, né? Só estou relembrando, matando com ela as inimizades. Então ele fez um só corpo, porque, diz aqui no verso 18, porque eles ambos, porque por ele, né, ele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Acabou. Né? Mas, não, eles acham que tem dois povos. Não, é um povo só, a igreja. E essa igreja é uma só família, não famílias. Uma só família, singular, é unidade. Nós vamos tratar disso no capítulo 4. Falar da unidade, né? Composta de todas as raças, nações e tribo. Então, irmãos, a carta, quase toda, ela nos ensina acerca desse assunto, da unidade, do verdadeiro Israel de Deus, que é a igreja. Que nós vamos tratar isso no capítulo 4 também. Ele continua a falar sobre o assunto. Qual é o assunto? O verdadeiro Israel, a igreja do Senhor Jesus, que ele toma pelo nome. A igreja do Senhor Jesus. Apocalipse 5:9 vai dizer assim, ó: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, de toda a língua e povo e nação. Ele comprou quem? Todos os eleitos, de toda a tribo, língua, povo e nação. É claro, é nítido, é explícito o que está escrito. Somos uma só família, a família que toma o nome. Que nome é esse? O nome que eles tiraram dessas Bíblias falsificadas. O nome do Senhor Jesus Cristo, que está no verso 14. O nome de Jesus. Então, essa família tem um nome. Esta família aqui tem um nome. Esta família tem um nome, essa família, o nome dela é no nome de Jesus, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, unida em Cristo, em um só Espírito. Essa é a família de Deus. Verso 16: para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda. Aí ele vai falar agora, ó. Isso tudo que eu estou falando, para que, segundo as riquezas da sua glória, né, da glória de Deus, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, né? Então, você sabe de todas essas coisas, tudo isso, que você faz parte da família, que você tem o nome de Jesus escrito em você. Você faz parte, você é irmão de Jesus, ele é o nosso irmão mais velho, porém nosso Senhor, né? Isso tudo, e aqui Paulo agora ele fala, ó, para que eu oro, eu fico de joelho, para que Deus fortaleça, segundo a sua glória, as riquezas que há nela, te fortaleça com o poder do Espírito, do meu Espírito, do Espírito de Deus, do Espírito de Deus, no seu interior, no homem interior. Poderíamos, irmãos, ler esta primeira parte, essa primeira frase do verso 16, poderíamos ler assim: para que, segundo as riquezas de sua misericórdia. É pela misericórdia de Deus, a glória aqui está representada como a misericórdia de Deus. É por causa da misericórdia de Deus, irmãos, que Ele nos dá todas essas coisas, que Ele nos concede todas as bênçãos. Diz as Escrituras: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22, as suas misericórdias não têm fim. É por causa dela
e segundo essa glória, ou seja, as riquezas que estão contidas nela, né? Que nós somos fortalecidos com o quê? O próprio texto vai responder: com o poder do seu Espírito, com o poder do Espírito de Deus. Vejamos um texto, irmãos, que vai nos esclarecer um pouquinho mais acerca desse assunto. Colossenses 1, verso 9 a 11. Quando eu chegar em Colossenses, o livro de Colossenses, a carta de Colossenses, para pregar, vocês vão estar fera. E eu também, né? Colossenses 1, verso 9, vai dizer: por esta razão, nós também, ele une, Paulo sempre usa essa, por esta causa, por esta razão, por causa disso, né? Ele vai falar: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar. Orar é a mesma coisa que ele está dizendo aos Efésios. Orar por quem? Por vós. E de pedir que sejais cheios de quê? Do conhecimento da vontade de Deus. Entende? O que eu falei? Quando Paulo está lá em Damasco: que queres que eu faça, Senhor? Que queres que eu faça? O que ele quer? Eu quero conhecer a sua vontade. Que queres que eu faça? Faça-me conhecer a sua vontade, não a minha está morta, a minha é trapo de imundícia. Eu quero conhecer a sua vontade, que é santa, justa e agradável. A vontade de Deus. Ele fala: em toda a sabedoria e inteligência espiritual, né? Para quê que Paulo ora isso? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecido, aí é onde entra, fortalecido em todo o poder, segundo a força da sua glória, da sua misericórdia, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, com alegria. Entende isso? Então ele está falando assim: eu oro, peço ao Senhor que vocês sejam fortalecidos pelo poder da glória que há em Cristo, das riquezas que há em Deus, na glória de Deus, e que vocês sejam fortalecidos com esse poder, para que vocês entendam todas as coisas, para que vocês fiquem cheios do conhecimento da vontade de Deus e cresçam no conhecimento desse mesmo Deus. É isso que Paulo está falando. A mesma coisa aqui, no verso 16, ele vai falar: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. No homem interior. O Senhor Jesus diz aos apóstolos que eles receberiam o poder do Espírito Santo. Lembra lá em Atos 1:8? Ele vai falar: ficais em... Deixa eu ler rapidamente aqui para a gente... Atos 1:8, ele diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Para quê? Para que é este poder, irmão? Vamos lá agora. Para que é este poder que vai ser concedido pelo Espírito Santo? Com o poder pelo seu Espírito. Para quê? Para ser testemunha. Para ser o quê? Testemunha de Cristo. É para isso que é o poder, é para isso que você vai conhecer a vontade de Deus, é para isso que você vai ter todo o conhecimento, é para isso que as riquezas da sua glória vão estar sobre vocês, é para isso, é para você ser testemunha do Senhor nesta terra. Ele falou que nós somos sal e luz dessa terra. Nós somos sal e luz. Aonde nós estamos, as trevas têm que sair. Se ela não sair, tem algo de errado. As trevas têm que sair. Então, para você ser testemunha de Cristo, então ele fala o quê? Você vai ser o quê? Testemunha com o poder. Mas esse poder, ele não só vai fazer você testemunhar. Para você testemunhar, você não pode testemunhar de qualquer maneira. Entendam isso, que é o que Paulo está falando, sejam fortalecidos pelo Espírito do homem interior, que ele vai falar agora do homem interior, porque no homem interior tem que haver o quê? Transformação do homem interior,
Tem que haver transformação neste homem, ou seja, ele tem que ser o quê? Nova criatura. E aí, ele sendo nova criatura, ele vai testemunhar o que Cristo fez nele. Como é que eu falo que eu sou de Cristo e vivo com os antigos hábitos e fico testemunhando? Cristo fez isso em você? Você ainda continua com os mesmos hábitos, adulterando, se prostituindo e tantas outras coisas? É isso que Cristo fez em você? É isso? Não, né? Você tem que haver o quê? Transformação. Você vai testemunhar o seu homem interior, que ele foi transformado, que o seu coração foi circuncidado. E para isso, irmãos, é necessário que haja o poder de quem? Do Espírito Santo sobre nós, no homem interior. Entende? Veja o que Paulo diz lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 4, 16. Olha o que ele fala. Por isso não desfalecemos. O que é isso? Não desmaiamos, não enfraquecemos, não desistimos, né? Mas, 2 Coríntios 4,16, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Essa corrupção, irmão, da carne, ela está em nós. A nossa carne, a cada dia, ela vai se deteriorando. Você vai ficando velho. Isso é um tipo de corrupção. A sua pele vai enrugando, você vai perdendo certos movimentos, você vai se deteriorando, porque a sua carne está corrompida. E aí, mas o seu homem interior, não, que ele se renova de dia em dia, ó. Contudo, o homem interior se renova de dia em dia. Apóstolo Paulo, ele é conciso, ele vai falar, olha aqui, desculpa, ele é contundente, ele vai falar aqui, o homem interior, no interior desse homem, ele se renova, mesmo a sua carne estando corrompida. Mesmo a sua carne estando corrompida, né? Ela vai se deteriorando. Irmãos, é extremamente necessário que o Espírito Santo esteja atuante em nós, porque aquilo que fazemos sem o Espírito é carnalidade pura. Se você não tem o Espírito Santo e você está fazendo coisas, é da sua carne, mesmo que sejam coisas boas, é carnal, não presta. Presta atenção, Romanos 8. Romanos 8, verso 5 a 8, ele vai dizer assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, né? A carne o quê? Corrompida, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Verso 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ficou difícil? Não, né? Esclareceu. Se nós estamos na carne, nós não podemos ter a mudança desse homem interior. Esse homem que está dentro de nós, essa velha criatura, já era para ter sido expulsa daqui há muito tempo. Há muito tempo. O Espírito, irmão, ele não atua aonde há pecado, não atua na sujeira. O Espírito, ele vem para o nosso interior para limpar o nosso coração. Ele vem para circuncidar o nosso coração. E assim ele faz. Se não houver isso, já era. Desista. Eu sou bem claro, bem sincero. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. E o Espírito Santo, irmão, que atua no homem interior, ele transforma e regenera.
Entende? Eu lá senti a presença do Espírito Santo naquele culto. Aquele sentimento, aquele emocionalismo, parará. Botou o pé para fora, tá xingando palavrão, tá espraguejando o vizinho, o parente, o primo, o sogro, a sogra. Que espírito que estava nessa pessoa no culto? Né? Nenhum, espírito de porco, né? Mas o Espírito Santo, quando ele entra em nós, ele transforma e regenera. Transformando o quê? O nosso homem interior, que se renova, como Paulo vai falar lá em Coríntios, que se renova de dia em dia. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Eis que tudo se fez novo. Nova criatura, morreu, irmão. O que está morto, você não pode ressuscitar. Se você ressuscita o morto, não é por milagre, não. É porque você nunca foi regenerado. Ele não está ressuscitado. Ele simplesmente está vivendo o que ele sempre foi. Estava fingindo. Irmãos, o cristianismo, presta atenção, o cristianismo não é uma confissão geral para a exclusão da experiência individual. Então, o que eu estou falando aqui? Que o cristianismo, ele não é uma confissão que a gente fala aqui e que a gente não vive uma experiência individual com Deus. Não, pelo contrário, né? E nem ele é uma crença que é privada, sem uma visão geral, uma corporatividade. Não, ele tem também uma visão corporativa. O cristianismo, em toda a sua extensão, né? Ele é tanto uma como outra. Entendem isso? Então, o que nós a nossa mudança, ela não é somente individual. Nós mudamos para sermos igreja. Corporativismo. Entende? Então, você é tanto uma coisa como outra. A experiência é individual e geral. Entende? Você tem que ver Deus em sua vida e eu também tenho que ver Deus em sua vida. É isso, entende? Você tem que ver o que Deus fez em sua vida e testemunhar. A pessoa que você está dando testemunho, ela tem que ver Deus em sua vida como igreja. Entende? Como igreja. Então, esse é o verdadeiro cristianismo. Ele anda como igreja, como uma família e individualmente. Então é tanto uma coisa como outra. Existe a experiência que nós temos que ter com o verdadeiro Deus. Entendem? Irmãos, vamos dar um voo rapidamente lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Olha só. Mas todos nós... 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Veja, irmão, que o texto está dizendo que nós, os eleitos, refletimos a glória do Senhor, né? Mas presta atenção no final do verso. Pelo Espírito do Senhor. Não por nós mesmos. Porque Deus achou alguma coisa em nós. Não. É pelo seu Espírito que nós somos transformados. O que ele está falando aqui? É essa renovação que ele falou lá. Somos renovados de dia em dia. Somos transformados de glória em glória. Né? Todos os dias nós somos santificados. Os nossos rostos estão descobertos, refletindo a glória de Deus. Nós estamos refletindo a glória. Olha que responsabilidade. Então, aquele que reflete a glória de Deus, ele pode andar de qualquer jeito? Não, é impossível. Aquele que reflete a glória de Deus, ele pode andar indecentemente?
com a sua boca suja, com o seu pensamento pervertido. Não. Por isso que ele está falando que a mudança tem que ser, ele tem que ser o quê? Transformado de glória em glória, renovados de dia em dia. É uma luta, irmão, mas que a gente ore, como Paulo está falando, olhando para que o Espírito nos dê poder para isso. Porque se o Espírito não der poder para isso, nós vamos dar sempre o quê? Um péssimo testemunho. Um péssimo testemunho. Então, irmão, essa imagem, né? Essa imagem, ela só é válida sendo a glória do Senhor se o Espírito Santo estiver em nós. Se o Espírito não estiver em nós, é uma falsa imagem. É uma falsa imagem. Né? A gente vê aí tantas coisas aí, pessoas andando com vestimentas XYZ, e aí não bota maquiagem, deixa o cabelo crescer, e não faz isso, não faz aquilo, não sei o que, usa roupa aqui, vestidão, parará, calça. Isso tudo é lícito? Não estou falando que não é lícito, mas como é que é a vida, o interior dessa pessoa? Como é que está a vida dela? Né? Então, essa imagem que você reflete só é válida se o Espírito Santo estiver em você, dando poder. Essa transformação, irmãos, ou seja, é de onde vem a palavra metamorfose, né? Em grego, que é uma transformação tanto da mente como do coração. Né? Você transforma, é total, não é parcial. Não, eu penso assim, mas o meu coração... mas o meu coração, a minha mente está para aqui, mas o meu coração, não, é inteireza de alma, de corpo, né? É inteireza, né? Por isso que Paulo afirma em outro texto, presta atenção agora nesse texto, que o homem é a glória de Deus. Vou tocar nesse assunto de novo. O homem é a glória de Deus. Diz assim o texto, em 1 Coríntios 11, 7. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Entendem? Então, nós somos a imagem, a glória de Deus. Por isso temos determinados mandamentos que nós devemos cumprir. Esse é um. O homem, aqui ele está falando de culto, da mesma forma que a mulher tem que cobrir a sua cabeça com o véu, né? com a mantilha, ou com um pano, enfim, né? Ela tem que cobrir. O homem não pode estar coberto, o quê? Usando um chapéu, alguma coisa assim. São 2 mandamentos. O de descobrir e o de cobrir. O homem tem que andar descoberto, porque ele é a glória de Deus. Ele é a glória de Deus. Ele é a glória de Deus, né? E a mulher, a glória do homem, né? Então ele está falando assim, ele reflete. Não é o que Paulo vai falar lá, em 2 Coríntios 4, que é refletido, 3:18, você é o espelho, né, da glória do Senhor. Você é o espelho da glória do Senhor. Por isso que Paulo, irmão, ora pedindo a Deus que somente o Espírito pode fazer isso. Que vocês entendam, que eu entendo, qualquer um entenda, aqueles que nos assistem, entenda que é o Espírito que nos fortalece, é o Espírito que muda o nosso homem interior, é o Espírito que nos capacita a entender todas essas coisas, todas essas entrelinhas. É o Espírito de Deus, para que possamos o quê? Externar a glória de Deus em Cristo, nosso Senhor Jesus, para que nós possamos ser esse espelho. Tu já pensou? Você fala que é o espelho de Deus? Eu sou espelho. Você é o espelho? Tá. Não, falou lá, eu sou espelho, como espelho, que reflete agora, somos transformados. Aí você encontra o cabra ou a cabra lá, né? Totalmente desfigurado, né? Desfigurado, né? Com vestes indecentes, com palavreados indecentes, com companhias indecentes.
misturado no povão, misturado em tudo quanto é canto. Ele não deixa de frequentar certos lugares. Ele está andando no meio da podridão, está pisando na lama e não está nem aí. Não, eu sou, como é que é aquela música, a imagem que reflete a imagem do Senhor? Quebrada, né? Quebrada. Desfigurada, né? E eu concluo agora, meus irmãos. Irmãos, antes de terminarmos, eu quero fazer um balanço aqui com os irmãos do que foi dito a respeito, né? Quero fazer um balanço a respeito das nossas próprias almas. Primeiro nós temos que apanhar, para depois nós refletirmos a imagem do Senhor. Primeiro nós temos que ver quem nós somos, para poder falar lá fora que realmente nós somos imagens do Senhor, né? A glória do Senhor, né? Que isso reflete em nós como um espelho. Temos, primeira pergunta, né? Primeiro do balanço, né? Temos experimentado as riquezas da glória de Deus que envolve mudança radical em nossas vidas? Nós temos experimentado isso? Não é para responder. Vai meditando aí. Nós temos experimentado as riquezas da glória de Deus? E isso tem mudado a nossa vida radicalmente? Será que vocês e eu, segunda pergunta, será que vocês e eu fomos feitos os sujeitos de um chamado divino que produziu uma reviravolta no homem interior? Será que Deus nos chamou, né, devidamente, e esse chamado, ele produziu em nós uma reviravolta em nosso homem interior, ou nós ainda somos os mesmos antes de sermos chamados? Terceiro, será que temos ouvido o próprio Deus falando no mais íntimo de nossas almas, através do seu Espírito, a ponto de que isso possa ser dito a nosso respeito? Abre aspas. 1 Tessalonicenses 1,5, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Será que o Espírito Santo, Deus fala conosco a ponto de ser dito isso a nosso respeito? O nosso Evangelho? Será que podemos falar isso? Que o nosso Evangelho não foi só por palavras, mas também pelo Espírito? Pelo poder do Espírito? Será que nós transmitimos este Evangelho conforme é escrito, conforme é dito? Não só por palavras, mas por poder? Se houve essa transformação, será? E por último, e não menos importante, será que a palavra de Deus está operando eficazmente em nós? De modo a governar o nosso homem interior e exterior e produzir uma vida obediente e frutífera para a glória de Deus? Será que nós estamos, né? A palavra de Deus, ela está operando mesmo em nós? Que governe o nosso homem interior e exterior e produza, externe vida obediente diante de Deus? Será que estamos fazendo isso? Respeitando ao Senhor, obedecendo ao Senhor, frutificando não para a nossa vida, mas para a glória de Deus? Será? Será? Irmãos, nós como igreja somos a imagem de Deus na terra. Ou seja, nós representamos ao Criador aqui. Isso é muito, muito sério. Por isso, Ele nos vê e nos abençoa com as riquezas da sua glória. Como eu disse há pouco, as suas misericórdias estão sobre nós, nos dando poder através do seu Espírito Santo. Poder para quê? Para sermos testemunhas fiéis do Senhor Jesus Cristo nesta terra, até que Ele volte. Que Deus nos ajude, irmãos. Amém.